Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Florisbela Martins Ferreira, professora do terceiro ano. Hoje, na aula de ciências, também vai ser 2 semanas, semana 2 e 3 do PET 5, tá bom? Continuando o nosso assunto, planeta Terra. E aqui nós vamos falar sobre os usos do solo. Na atividade dessa semana, vamos lá. A imagem a seguir mostra um solo completamente afetado pela escassez de água. Observe que toda a vegetação que cobria o solo morreu devido à falta de água. Observe também que o solo está todo erodido, danificado, todo trincado e não se vê uma planta viva por perto. Claro, né, gente? Se não tem água, não tem vida mesmo. Agora responda. Releia o texto que se encontra registrado na semana 1. Vocês lembram do texto que está lá na semana 1? Volta lá e dá uma lidinha nele, tá bom? Que lá fala o que acontece quando as pessoas não destroem o meio ambiente, derrubam árvores, né? Fala sobre esse assunto. O qual vai auxiliar você na resposta seguinte à questão. Resposta à seguinte questão. Pense e cite algumas ações do ser humano que podem ter causado este problema de escassez de água e, consequente, erosão do solo. Você volta lá e lê o texto e explica aqui o que fez, o que pode ter acontecido para que esse solo tenha chegado a esse ponto, né? Você pode ir lá e ler o texto. Atividade 2. Se você fosse uma pessoa responsável por revitalizar um ambiente como este, da imagem, o que você faria? Olha na foto, o que esse solo está precisando para ele voltar à vida, né? Para revitalizá-lo. Você pode dar a sua opinião, vamos lá. 3. Descreva como é a região onde você mora, citando se o solo é semelhante ao da imagem e se há escassez de água. Desenhe no seu caderno como é o solo onde você mora, né? Você pode desenhar o solo de praça, né? O que você tem no seu quintal, se você tem quintal, tá bom? Bom, agora, gente, nós vamos falar sobre as camadas do solo, tá certo? Observe aqui esse pequeno espaço aqui, ó. Camadas do solo. Tem duas árvores aqui, né? As camadas do solo, elas são chamadas de horizontes, certo? Logo abaixo você vai ver que vai falar sobre isso. Olha, tem camada, tem o subsolo, tem partes de rocha, algumas regiões, aqui mesmo de Uberlândia, tem terras mais vermelhas, tem terras mais cinzas, né? Mais assim, marrons, vai mudando as cores de acordo com os componentes que ela tem, a quantidade de humus que ela tem, certo? Por isso que quando a gente vai plantar no nosso quintal ou um vaso, né? A gente precisa colocar humus para a terra ficar mais fofinha, para a planta crescer mais saudável, né? E essa aqui é alguns horizontes do solo, tá certo? Eu só queria mostrar para você ter noção o que é o horizonte, porque vai falar agora nesse texto abaixo. Agora, nós entramos na semana 3. Leia o texto a seguir. O solo é a superfície da terra onde vivemos e desenvolvemos nossas atividades. Ele pode estar sem nenhuma cobertura ou coberto por vegetação, água, cidades e rua. Mesmo o solo estando descoberto, conseguimos observar apenas a sua superfície. A gente só vê a primeira camada, né? A camada que vem por cima, superior. Mas se observamos um buraco, né? Quando a gente fura um buraco, a gente vai observar mais camadas. A essas camadas damos o nome de horizontes, igual a tia mostrou. Existem diferentes tipos de solo, com texturas e cores variadas. Essa diversidade se deve à quantidade de materiais que cada um apresenta. Em geral, todo o solo é composto por minerais, ar, água e matéria orgânica. Os minerais são fragmentos de rocha. O ar e a água vêm do meio ambiente, do ambiente.
Quanto maior as partículas de minerais, mais ar e água estarão retidos neste lugar, né, no solo. A matéria orgânica é devido à decomposição de restos de seres vivos, né, plantas, animais mortos, essas coisas. Essa que é a parte orgânica. Turma, então, olha só, se você for num rio, entrar num rio, geralmente ele é coberto, ele tem rochas ali no meio, porque a rocha, ela costuma segurar mais, né? Esses minerais costumam segurar mais a umidade, tá bom? Ó, atividade 1. Qual é a composição geral do solo? Você voltando no texto, existe uma parte que fala sobre a composição do solo. Que o solo é composto por isso, isso e isso, tá bom, gente? É só voltar no texto. Atividade 2. Há milhares de anos, os solos são utilizados para fazer pinturas, porque existem diferentes tipos e cores de solo, gente. É por isso? O que vocês acham? 3. Observe as imagens abaixo e responda. Olha, observe as imagens e responda. A. Quais imagens mostram um solo que foi coberto por um componente não natural? Qual dessas imagens aí tem alguma coisa que está cobrindo o solo e não é uma coisa natural? Você vai marcar um X. A, B ou C. Letra B. Qual solo foi coberto por seres vivos de diferentes espécies? Você vai responder se é A, B ou C. C. Qual solo foi coberto por um componente não vivo da natureza? Letra A, B ou C. Aqui sumiu o meu C aqui, ó, mas existe o lugar de pôr. São as configurações da atividade, às vezes fica faltando uma letrinha, mas aqui tá faltando a letrinha C. Turminha, tudo bem? Vocês compreenderam bem a aula? Olha, se você tiver dúvida, pode me procurar, tá certo? E que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.